Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, tô aqui pra falar contigo sobre Capitão América 4, Capitão América Admirável Mundo Novo. Acabei de assistir ao filme, novo filme aí da Marvel, primeiro filme em 2025 e que mostra pela primeira vez em um longa-metragem o Sam Wilson como Capitão América. Qual é a história do filme? A história basicamente acontece depois da série Falcão e Soldado Invernal e a gente vê o General Ross agora, né, o Thaddeus Ross, como presidente dos Estados Unidos. E ele está no meio de uma questão política onde o mundo acabou descobrindo que na ilha, lá onde está o Tiamut, né, que ficou ali nos Eternos, lá existe um metal chamado adamantium. E que esse metal pode ser matéria-prima para você usar em armas, em tratamento de saúde, em avanço de tecnologia e tudo mais. Isso está nas mãos do governo japonês e acaba sendo tomado por uma organização criminosa, que aí os Estados Unidos ajudam a recuperar isso. Quem ajuda a recuperar é o Capitão América. No momento em que isso é recuperado, e tudo isso que eu tô falando tá no trailer, o presidente americano vai fazer uma proposta de um tratado entre os países para que haja uma cooperação com o adamantium, e aí ele sofre um atentado, né, do tipo, o Isaiah Bradley, o primeiro Capitão América, digamos assim, que sofreu as experiências do governo americano, ele tenta assassinar, né, supostamente tenta assassinar o presidente, e aí começa uma trama onde o presidente acha que o Capitão América não é capaz de ser um aliado, enquanto o Capitão América, Sam Wilson, quer provar que existe alguma coisa maior por trás disso tudo, né? E que os bastidores do governo estão comprometidos e tem alguma coisa por trás disso tudo. E aí a gente começa num filme que tenta fazer um thriller político para mostrar também qual é a figura do presidente Ross e como que o Sam Wilson vai ficar sendo esse Capitão América. Essa é a sinopse assim, do filme como um todo, que eu acho que você não precisa ter assistido a basicamente nenhum filme antes, tá? Tipo, é mais você saber, né, o ultimato, como que o Steve Rogers passou o escudo pro Sam Wilson, e beleza, parte daí. E eu vou dividir aqui essa minha análise em 3 momentos, gente. A primeira coisa é falar sobre o filme em si, a história isoladamente do contexto, do que eu achei da execução e da proposta. Segunda coisa, para falar um pouco sobre como ele se encaixa no universo da Marvel e como que ele se encaixa no contexto do gênero de super-herói. Terceiro, para falar sobre os temas, né? A temática do filme, que é absurdamente forte, e um filme que passou por várias mudanças. Para quem não lembra, o primeiro nome desse filme era Nova Ordem Mundial, né? New World Order. E aí depois virou Brave New World, né? E isso tem um motivo muito claro e que está explícito nesse filme. Mas vamos lá, Thiago, o que você achou do filme? Você gostou? Cara, eu gostei. Eu achei um filme legal, divertido, honesto, sabe? Uma ação decente. E que tem altos e baixos, como muitos outros filmes da Marvel que a gente viu. Acredito que tem tem alguns pontos fortes e fracos bem explícitos pra gente falar sobre a execução do filme como um todo, tá? As cenas de ação. Todas as cenas de ação com voo do Capitão América são excelentes. Coisa de primeira linha, assim, muito boas mesmo. A cena na Ilha do Tiamut é excelente, muito bem orquestrada, tem um ritmo muito legal e os efeitos visuais são de primeira. Assim como a luta do Capitão América com o Hulk. A transformação do Hulk vermelho é animal. Cara, metade do orçamento desse filme foi nessas duas peças, assim, nesses dois momentos. Na parte do voo e no Hulk. Porque tá perfeito, tá excelente isso tudo. E a luta dele com o Hulk é muito boa. E, tipo, acho que aquele medo, entre aspas, que se tinha do tipo, cara, como é que ele vai aguentar essa porrada e tal, não sei o quê. Nenhum momento me pareceu não crível, sabe? Porque tem uma razão por trás daquilo tudo na parte da regra, digamos assim. Como que eles lutam, até onde ele aguenta, o que ele aguenta e tudo mais. Eu achei que o filme conseguiu fazer isso muito bem. E era um receio que eu tinha, tá? Agora, na parte da ação, tem duas coisas que eu achei muito abaixo da média no filme. A ação corpo a corpo, quando você tem luta mesmo, eu achei a montagem muito sem ritmo. E parecia tudo extremamente coreografado, quase falso, sabe? Em boa parte das cenas. Tem uma cena que é
no lugar onde o líder fica e tudo mais, que é mais de boa. As outras me pareceu um passo para trás na qualidade do que a gente já viu em filmes do gênero e também em filmes de ação no geral, né? A outra coisa são os cenários do terceiro ato do filme, né? Dá pra ver que, tipo, muita coisa ali foi feita em tela verde. Tipo, é muito ruim, assim, e dá pra ver um distanciamento enorme das coisas que estão acontecendo, sabe? Do personagem com o cenário atrás. E, ao mesmo tempo, você consegue ver que sempre existiu uma intenção de que aquele fosse o cenário real, né? Por causa da história e tal, por causa das árvores que estão ali e tal. Então, pra quem assistiu já sabe o que eu tô falando, mas eu não quero entregar spoiler. Então, existia essa intenção desde o começo do filme, mas eu acho que ela foi mal executada tecnicamente. Dá pra ver muito que essa parte é falsa, assim, sabe? Outras coisas que eu gostei aqui desse filme, tá? Harrison Ford como o Presidente Ross. Show de bola, excelente escolha. Me lembrou muito os papéis dele no Força Aérea, né? Air Force One, no Força Aérea 1, e das 20 vezes que ele já fez presidente ou político dos Estados Unidos. Mas aqui a gente tem um cara de 82 anos, gente. 82 anos ele tem. O cara fez o Indiana Jones com 80 e ele ainda mostra vitalidade ali e tudo mais e presença na tela, que eu acho que isso é o mais importante. E é aquela coisa de todo filme do Harrison Ford, né, gente? Tipo, ele não vai sumir no papel. Ele é o Harrison Ford. Ele é o Harrison Ford presidente. Às vezes ele é o Harrison Ford Indiana Jones. Às vezes ele é o Harrison Ford Han Solo. Às vezes ele é o Harrison Ford alguma coisa. É o Harrison Ford. Então, tem esse magnetismo ali dele na tela. O Anthony Mackie, como o Capitão América, eu acho que ele manda bem, mas as escolhas do roteiro do filme deixam o personagem menos importante e único do que ele poderia ser. E aí, pra mim, entra um dos grandes problemas do filme, que a história ela é muito truncada, né? Dá pra ver que eles tentaram simplificar ao máximo a história, né? Tipo, deixar a história do tipo, beleza, é o Capitão e o Presidente Ross com a conspiração. E aí, o jeito que eles acham para que você conecte cada um desses pontos, seja com o personagem do Giancarlo Esposito, seja com o líder, não só elas parecem convencionais demais, uma forçação de barra em algumas vezes, como os diálogos eles não são bons. A forçação de barra, para mim, não é um problema, tá? Sendo muito sincero, gênero de herói, gente, para quem lê quadrinho, para quem acompanha isso assim, coincidência é o que mais acontece nesses lugares. Por quê? O objetivo, normalmente, é que você dê espaço pro vilão e pro protagonista. É isso, é aquilo que tem que ir pra frente, sabe? Todas as coincidências em volta de histórias mais simples assim, elas têm que trabalhar para que a história desses pilares, né, sejam realmente convincentes. E o problema pra mim é que esses pilares eles acabam não convencendo. E eu digo aqui diretamente agora para falar sobre o MCU como um todo, que eu falei da segunda parte da análise. Eu sinto que muita gente que tá falando que criou uma expectativa absurda pro filme, nos últimos 2, 3, 4 anos, parece que a Marvel, que tem, sei lá, seus 30 filmes, 20 e tantos filmes, sempre fez obra-prima, sabe? Como se a Marvel nunca tivesse feito um Thor 1 da vida, nunca tivesse feito um Homem de Ferro 2 ou 3, nunca tivesse feito um Era de Ultron, que era, tipo, massacrado quando saiu. Eu acho muito estranho, sabe? Ao mesmo tempo é compreensível, mas a Marvel nunca tem poucos filmes que são absurdamente acima da média, como pra mim, né, que é o quê? Guerra Infinita, Soldado Invernal e Pantera Negra, talvez o primeiro Guardiões, a gente coloque ali. Mas boa parte dos filmes da Marvel, eles são legais dentro do gênero e eles ganham força por um motivo muito, muito claro. A conectividade entre todos eles e a força da mitologia. Mas os filmes em si, eles sempre foram bem executados, né? E raridades eles saem saindo da média. Ou mesmo para baixo ou para cima. Acho que o grande mérito deles é ter uma boa média, né? Digamos assim. E o Capitão América, esse que é Admirável Mundo Novo, me lembrou muito os filmes do fim da fase 1 e fase 2, assim, da Marvel. Tipo o Thor 2, que tipo, filmes da Marvel que eu não acho bons, tá? Thor 2, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 2 ou o 3, você pode escolher. Capitã Marvel, que mais? Homem-Formiga 2 eu acho meia boca. O Era de Ultron, sabe? Tipo, filmes que não envelheceram tão bem, tipo o Primeiro Vingadores. Então, assim, são filmes questionáveis. E esse filme aqui, ele me lembrou muito filmes como Homem de Ferro e o Thor, que sofreram 300 refilmagens pra mudar a história, mudar diretor, mudar roteirista, e que você vê que eles tentaram voltar pro básico, que é o quê? Focar no vilão,
ou no antagonista, né, no caso aqui é o Hulk vermelho, e o Capitão América, e o herói, pra você construir esses personagens. E pra mim houve um erro muito claro, por exemplo, no Thor 1, que era a direção do filme foi por um caminho onde você queria criar o Thor de um jeito que não combinava com o que era a temática. Aqui você tem um Sam Wilson que você não consegue conectar direito ele com a mitologia da Marvel, o Hulk você não consegue conectar direito com a mitologia da Marvel, e o filme não se conecta. E ele tenta ser um filme meio standalone, tipo, mas ao mesmo tempo que ele é standalone, tem a ilha, tem o Adamantium, tem o líder, então fica um negócio meio solto na mitologia. Só que pra mim o grande erro do filme é o seguinte, gente, a parte do entretenimento que eu acho que tem suas barrigadas, mas que é um saldo positivo, eu saí do cinema satisfeito com a diversão. A essência do Capitão América do MCU é ser questionador. É questionar coisas, é falar com as pessoas e do tipo, putz, por que o poder, né, quem tá no poder, seja a Hydra, seja o presidente A, seja o general X, qualquer coisa assim, eles estão sempre procurando o poder. E o Capitão América, ele tá nas trincheiras ou na periferia do poder, tentando salvar as pessoas que estão ali em volta. Esse cara aqui, o Sam Wilson, ele era um exponencial desse conceito. Por isso que o Steve Rogers deu o escudo pra ele. Do tipo, você, sem soro, sendo o que você é, você representa muito isso. E quando a gente assiste o Falcão e Soldado Invernal, você vê que existe esse questionamento o tempo inteiro. Putz, por que eu sou esse cara? Por que o Steve me escolheu? O que eu represento pras pessoas? Até que no final da série, quando ele realmente assume, ele fala como um cara negro, está naquele símbolo, não importa se ele, o que ele é, ele tá com aquele símbolo ali, sabe? Ele representa aquilo ali. Isso nesse filme pouco aparece. E os momentos em que isso aparece são legais. É o final que ele fala com o Joaquim, o momento que ele tá falando com a Zaya Bradley, o momento que o presidente questiona ele. Isso é legal. Independente se o tema vai ser político ou não, que eu vou falar sobre isso depois, o personagem precisa abraçar isso no tema do filme como um todo. E ele se questionar e lutar contra esse questionamento 100% do tempo. Porque essa é a essência do filme, sabe? Essa é a essência deste Capitão América, deste personagem. E aqui eu não acho que isso acontece. O que eles tentam fazer é algo extremamente superficial, do tipo, em alguns momentos ele vai falar, eu sou o Capitão América e eu preciso disso, disso e disso, né? E tem algumas cenas muito legais com participações especiais que são muito boas mesmo. E tem a questão do presidente. Daquele presidente que você já teve uma treta, mas no final das contas vamos fazer as pazes, etc, etc, sabe? Então, assim, o grande mérito desse filme, se eu fosse colocar, é que ele traz um pouco da essência da Marvel da fase 1 e da fase 2 com ação que ela é muito bem executada, tá? Em boa parte do filme, ela é bem executada, efeitos visuais bons, em boa parte dele, tá? E que você consegue simplificar a história. Qualquer pessoa pode entrar e virar um filme de sessão da tarde, tela quente, final de semana, que é legal. Mas quando você vai lá, a mitologia da Marvel e o que é o personagem, sai um filme muito mais vazio, né? E aí eu vou entrar na terceira parte aqui da minha análise para falar sobre a temática do filme como um todo, que eu acho que ela é esvaziada. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra muito sobre um momento da Marvel e da Disney, né? Que é o seguinte, você anunciou um filme com o Capitão América, que vai mudar de manto, e ele vai ser, agora vai ficar com um cara como o Sam Wilson, né? Que ele era o Falcão, e agora ele vai ter este manto, ele vai ser o primeiro Capitão América negro nos cinemas, e você teria ali... Desculpa, gente, tô fazendo um cafezinho. E você teria ali uma forma de você ter um discurso sobre o que o Capitão América significa para todo mundo, vamos dizer assim, né? Para várias pessoas, para além do que o Steve Rogers representa, né? Do que onde ele pode chegar e como que aquele símbolo pode tocar as pessoas. Isso é esvaziado do filme. Não existe muito isso. Tem um ou outro discurso ali, mas não existe isso. O Capitão América, neste filme, ele não é um símbolo. Ele é mais um soldado com asas e com, tipo, uma armadura gigantesca, sabe? Ele é isso aqui. O Steve Rogers do Soldado Invernal, o Capitão América do Steve Rogers do Soldado Invernal, ele era o cara contra o sistema. Ele era o cara que ia... Ele tinha o nome Capitão América e a bandeira dos Estados Unidos, mas ele entendia o que os Estados Unidos estavam fazendo ali para controlar as pessoas, né? Então ele ia contra isso tudo. O Sam Wilson não. A temática aqui do Sam Wilson é agregar. É do tipo, mesmo que esse presidente seja um maluco,
seja um doido, seja um cara que vira um Hulk vermelho, eu acredito que ele é uma boa pessoa, né? E a gente vai poder trabalhar juntos em algum momento. Isso não é por acaso, gente. Isso não acontece por acaso, sabe? Tipo, isso, quando você vê um Hulk vermelho surgindo debaixo do púlpito do presidente, isso é uma mensagem que está sendo passada, que o filme quis passar, né? É óbvio que ele quis passar. Só que é um filme que não vai até o final com isso. E aí a minha análise aqui não é se ele deveria, como ele deveria ir até o final. É que eu acho que você tem, se você escolheu uma coisa pra falar, você tem que falar, entendeu? Tipo, é a mesma coisa daquele filme lá, vamos usar, né, o discurso de direita e esquerda aqui. Se você pega um filme como O Som da Liberdade, por exemplo, que tem o seu discurso mais conservador, que fala sobre as coisas que ele acredita, ele vai até o final para aquilo. Independente se você concorda ou não concorda, o filme, ele é fiel ao seu discurso. Entendeu? Se você for para outros filmes que falam sobre outras temáticas, ele é fiel àquele discurso e vai até o final. É tipo o filme a série da She-Hulk, por exemplo, que vai contra esse conservadorismo, etc, etc. E eu acho que pelo menos nisso eu dou méritos aos criadores que vão até o fim para falar sobre isso. O filme do Capitão América Admirável Mundo Novo, ele se abstém de tudo. E no momento em que você se abstém, ele, para mim, perde a essência do que é este Capitão América. E ele não precisava ir pro lado A ou pro lado B. Ele precisava fazer alguma coisa. Porque quando você se abstém do tipo, não, gente, vamos ficar todo mundo bem, e aqui assim, curiosamente e ironicamente, o filme mostra o que vai acontecer. Todo mundo vai se foder no final, seja do lado A ou do lado B. Entendeu? Não tem isso. Então, quando você tem um símbolo de um herói, eu acho que ele tem que representar, acima das bandeiras, o humano, né? E o o Sam Wilson aqui, ele coloca no final, no texto literal, que ele acredita na bondade das pessoas, mas na verdade não é necessariamente isso que ele tá fazendo ali. Ele tá falando isso da boca pra fora, né? Então eu acho que isso esvazia o personagem, sabe? E isso pra mim, como é uma das últimas cenas do filme e tal, pra mim deu uma esvaziada, sabe? O filme perde um pouco da força temática que ele poderia ter. E eu vou dizer de novo, gente, não precisaria ser do lado A ou do lado B. Eu só acho que o personagem precisa ser consistente com a mitologia que foi criada pra ele. Se a escolha hoje da Disney e da Marvel é seguir num caminho onde eu vou me abster de qualquer opinião, eu acho que ela já tá dando uma opinião, né? E a opinião aqui pra mim é, este personagem vai ficar paralelo a qualquer tipo de coisa. Quando você tá paralelo a qualquer tipo de coisa, você tá indo abraçando o status quo. Você tá abraçando o que está no poder. E exatamente isso que este Capitão América do MCU nunca representou. Nunca representou, sabe? Nunca, nunca. O Steve Rogers do Chris Evans nunca foi isso. Então, pra mim, é inconsistente uma coisa com a outra. Se você tivesse uma troca de temática do filme como um todo, beleza, mas não é. Não é isso que acontece aqui. Então, no fim das contas, a minha análise foi, né, maior e tal, mas eu acho que é um filme que, assim, as pessoas que vão assistir um filme desse, achando que, ai meu Deus, a Marvel acabou, é uma bomba, vão sair extremamente decepcionadas. É um filme divertido, é um filme legal, tem piadas boas, um timing legal de piada, como a gente já se acostumou a Marvel fazer, tem ótimas cenas de ação, mas eu, como um cara que sempre gostei de quadrinhos do gênero e tudo mais, eu acho que o entretenimento ele é elevado, né, no gênero de super-herói, quando você pega os temas dos heróis e joga eles para a grande escala da fantasia, que é o que aconteceu com Pantera Negra, que é o que aconteceu com o primeiro Homem de Ferro, que é o que acontece com o Guerra Infinita, sabe? Que é o que acontece com Guerra Civil, que é o que acontece com esses grandes filmes, que eu acho que pegam a essência do personagem e extrapolam isso tudo. E esses filmes ficam para a eternidade, né? O Capitão América Admirável Mundo Novo, ele vai ser como um Thor 2, como um Homem de Ferro 2, como um Capitão Marvel, como vários outros, que, tipo, vão estar no hall de vários filmes. E ele tinha potencial para mais, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Se eu fosse dar uma nota de 1 a 5, eu daria 2,5. Deixa nos comentários aí o que você achou desse filme. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!